Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do seu podcast Psiquiatria Cotidiano, recebendo de novo aqui a grata satisfação da presença e a participação do Dr. Regis Barros. E hoje nós vamos falar sobre saúde mental e relações interpessoais. Seja bem-vindo, doutor. Até que ponto família, amigos, namorado, marido, tal, interfere na saúde mental da pessoa? Obrigado novamente estar aqui com você, Valdir, com o Shoa, você que está nos assistindo. Olha que interessante, tem um teórico radicado na Argentina, que veio na Segunda Guerra Mundial, já citei isso em outro podcast, chamado Henrique Pichon Rivière. Ele dizia, o ser humano é um ser de relações. Então, é inevitável que nós vamos nos relacionar. Sim. É inevitável que hoje, antes desse podcast, você teve que se relacionar profissionalmente, familiarmente, de forma interpessoal com outras pessoas. Então, a saúde mental tem uma relação muito direta e muito peculiar com aqueles que nós nos relacionamos, ou pelo menos com aquele que nós escolhemos nos relacionar. Esses conflitos, eles podem gerar uma interferência na saúde mental? Claro, nós não somos blindados às dores, às intervenções, às coisas boas e negativas do outro. E esse outro pode ser desde do seu chefe até o seu irmão, até o seu pai, a sua esposa, né? Aquela pessoa que te persegue no trabalho. Então, nós somos sensíveis a isto. Então, nós precisamos estar preparados para lutar e nos colocar diante disto. E como estabelecer um limite, vamos dizer, um limite saudável em uma relação interpessoal, até para que não interfira na sua saúde mental? Esse é um problema, porque se você está falando uma relação interpessoal, é entre você e outro. Sim. Né? Assim, claro que entre você e outro, se for uma questão de grupos, mas raciocina comigo, você estabelece o limite em relação ao outro, mas o outro não entendeu que há um limite. Olha que coisa complicada. Então, vamos supor que eu tenho uma dificuldade com você, o que não é verdade, né? Nós somos muito próximos, mas se eu tivesse uma dificuldade com você e nós estivéssemos no mesmo ambiente de trabalho, no mesmo ambiente familiar, e eu colocasse um limite, mas você ultrapassasse o limite, aí nós não temos o controle do outro. Então, nós temos que nos proteger de várias formas. Um dos momentos da proteção é estabelecer um limite. Olha, Valdir, né, usando essa narrativa fictícia, nós temos uma dificuldade, nós temos uma tarefa de trabalho aqui e nós vamos até aqui. Nós temos esse limite de espaço, de invasão, de interferência. Se a partir daquele momento você invade, eu tenho que criar equipamentos para me proteger. Sim. E aí eu me protejo me esquivando, me afastando, solicitando que outros despachos sejam feitos entre você e com outras pessoas e não comigo, construindo formas mais saudáveis de lidar. Vai até de um entendimento natural, formal e saudável, até um rompimento. Às vezes acontece um rompimento na relação. Doutor Regis, qual o papel da comunicação no agravamento ou então até na prevenção de conflitos que podem influir na saúde mental? Falo isso que tem várias pessoas introspectivas, né? Graças a Deus nós somos pessoas extrovertidas, conversamos tal, mas tem muitas pessoas introspectivas que não gostam de sociabilizar. Qual o papel da comunicação no agravamento ou não da saúde mental? Você tem um background na comunicação infinitamente maior do que eu, né? Você é um profissional diferenciado da comunicação. Então, a comunicação, que é um processo comunicativo, que nós temos um emissor e um receptor, então nós temos aí várias possibilidades, né, de desgaste, né, nesta relação. Então, a comunicação ela pode ser muito benéfica para acolher a dor humana. Por sinal, um bom profissional na área de saúde mental precisa ser um bom comunicador. Bom médico precisa ser um bom comunicador. Né? Então, você às vezes vai em médicos, Valdir, extremamente bons e capazes, científicos na área de conhecimento deles, mas que são péssimos comunicadores. Então, aquilo quebra o processo terapêutico. Então, a comunicação ela é necessária para uma perspectiva saudável na relação com o outro. Então, uma boa comunicação é capaz, por exemplo, de perceber sua dor e acolher sua dor para construir um alívio a ela. Claro. Mas, por outro lado, a comunicação se obtusa, né, se vertical, se agressiva,
né, radical, ela pode quebrar qualquer processo terapêutico e te fazer muito mal. Então, eu considero a comunicação como um processo extremamente importante na perspectiva antropológica, sociológica, na existência humana. Então, a comunicação não só é importante, como é fundamental. E como, de repente, no ambiente de trabalho, as relações profissionais, ela pode influenciar ou não no sofrimento psíquico da pessoa, dentro do ambiente de trabalho? Nós falamos há pouco tempo atrás sobre burnout. Exatamente. Foi então, o último episódio nosso. Perfeito. O burnout, por exemplo, que nós citamos, e sugiro que você possa voltar a ver os nossos vídeos, curtir os nossos vídeos, compartilhar nossos conteúdos, se inscrever em nosso canal. Se você for ver lá no burnout, que nós conversamos, eu e Valdir, vocês vão perceber que um dos elementos que machuca é a comunicação. Sim. Né? O processo de pressão comunicativa. Né? Então, dentro do ambiente de trabalho e qualquer relação humana, nós estamos expostos ao ato da ação da comunicação. Todos nós. Você é um profissional da comunicação e sabe muito bem disso. Então, em alguns momentos, nós não temos como nos defender de uma palavra, de uma fala, de uma entonação, de uma agressão que vem de lá. Então, isso é realmente muito grave. E se isso for replicado, repetido, sequenciado, você adoece no ambiente de trabalho. Né? Por outro lado, a comunicação permite decifrar um momento de angústia seu. Existem vários tipos de comunicação. Nós estamos batendo aqui na comunicação verbal, que é essa que nós estamos fazendo. Claro. Mas a comunicação não verbal é tão importante quanto. Quando você chega em casa e olha para o seu familiar e não fala nada, mas ele te comunica tudo pelo olhar, pela postura, pelo silêncio. O silêncio é extremamente comunicativo. Então você vai intervir. Então a comunicação, meu amigo Valdir, é uma via de mão dupla que pode machucar, mas que pode aliviar muito. Então eu prefiro manter a perspectiva de alívio e preparar as pessoas para aprenderem a se comunicar. E aquelas pessoas que têm dificuldade de dizer uma palavra tão simples, não? Aquelas pessoas que têm essa dificuldade de falar não, de que forma que isso pode interferir no bem-estar psicológico dessa pessoa? Olha que interessante. E, a gente está falando de relações interpessoais, a pessoa não sabe dizer não, tem dificuldade para dizer não. Valdir, com seus 32 anos de idade, né, Valdir? Receba em nome de Jesus. Eu falo que eu sou jovem há mais tempo. Pronto, então, brincadeiras à parte, se eu perguntar uma coisa objetiva para você, eu já sei a resposta, mas vou perguntar para o nosso telespectador escutar. Na sua vida, houve mais não ou mais sim? Mais sim. Mas sim, Valdir. Mas sim. Não, houve mas não. Entendeu a pergunta? Sim, entendi. Na jornada da sua vida... Não, houve mas não. Você teve mais negativas ou não negativas? Em outras palavras, você teve que receber... Você recebeu sim, é verdade. Sim, claro. Mas eu acredito que nós, na vida, como a vida não é muito hábil nos machucar e nos coloca sempre numa linha de necessariamente mudar de caminhos... Nós recebemos muitas perspectivas negativas e muitos não. Então, eu acho que houve mais não do que sim. Eu acredito isso na vida de todo mundo. Né? Isso, então, o não, é por isso que divertidamente, né, aquele filme, aquele desenho fantástico, a tristeza, que muitas vezes significa o não e a frustração em alguns aspectos, tem um papel extremamente balizador da nossa vida. Com certeza. A vida é legal, é bacana, gostosa, mas não é uma festa do caqui. Percebe? Então, o não, ele é necessário para o existir. Então, o não que você recebe do teu pai representou muitas vezes mais amor do que alguns sims. Com certeza. Né? O não envolve um cuidado, uma preocupação, desde que seja bem dado. Né? Então, as pessoas que têm dificuldade para dizer não, algumas pessoas fóbicas sociais, por exemplo, nós temos muitos problemas, porque os outros vão se aproveitando da sua facilidade, da sua vulnerabilidade. Fazem na pessoa um tapetinho. Gato e sapato, como se fala na língua popular.
E quais as práticas assim individuais e coletivas que podem proporcionar um bem-estar mental para a pessoa? Praticamente estou finalizando esse podcast e eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Quais as práticas individuais e coletivas que facilitam um bom estado mental da pessoa? A prática individual está muito ligado com aquilo que tu gosta, né? Eu acho que as pessoas podem e devem fazer individualmente aquilo dentro de uma perspectiva ética e correta, né? Se a gente falar de valores éticos e morais, aquilo que individualmente te alimenta, Claro. alimenta o teu espírito, tanto no aspecto espiritual como no aspecto filosófico. Então, o Valdir pratica jiu-jitsu, o Regis pratica várias artes marciais. Então você vai praticar aquilo que te alimenta. Alguns praticam leitura, meditação, dança de salão, né? Outros esportes, Aquilo que lhe faz bem, né? teatro, individualmente, tudo é válido, desde dentro de um componente Sim. ético e moral aceitável. O grupo, ele é validado por você numa perspectiva em que você se sente bem inserido dentro da perspectiva grupal. Por exemplo, você é repórter, você é jornalista, então o Valdir vai para uma reunião semana que vem com uma pauta, com um grupo de colegas num local X, o Valdir, nossa, que coisa boa, vou reencontrar aquele pessoal. Então é um grupo extremamente interessante. Mas, por outro lado, você, por força de ofício, pode ter que se reunir, né, com alguém, Claro. e ser um peso. Então a perspectiva grupal vai muito daquilo que você se percebe inserido, acolhido. O que não pode acontecer é você replicar por conta própria e não por força maior uma repetição grupal de aquilo que te machuca, né? Então, individualmente é aquilo que tu curte dentro de perspectivas éticas e morais, e grupalmente é aquilo que você entende que você é acolhido e que te faz bem para a tua vida. Dr. Regis Barra, agradeço muito a sua participação nesse podcast. Estamos encerrando mais uma entrevista. Suas considerações finais? Olha, interagir é necessário. Tá? Nós somos seres de interação, como falava Pichon Rivière. É claro que no ato de interagir, nós vamos aprendendo com quem nós vamos estreitar as relações e com quem nós vamos nos proteger das relações. Assim é comigo, assim é com o Valdir, assim é com o Shoa, que está na nossa edição, e assim é com qualquer pessoa no mundo. Aprenda na relação humana, alimente as boas relações, se defenda das relações negativas e toque a vida. É isso aí, agradeço muito aqui a participação do Dr. Regis Barra, nosso técnico da parte de operação, tudo capitaneado pelo Show. Mas lembra você, nos siga, nossas redes sociais estão aqui na tela. Sugira também temas para esse programa, está aqui, psiquiatriocotidiano@gmail.com. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Estaremos de volta na próxima edição com mais um podcast Psiquiatria Cotidiano. Tchau, tchau.